Fala galera, quem sabe faz ao vivo. Eu tô aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos que Dr. Lucas Costa, sócio fundador do escritório Costa e Marinho, lá do nosso querido Nordeste. Tive a grata felicidade de conhecer o trabalho do Dr. Lucas através da internet nos últimos meses e a gente se conheceu pessoalmente na FENAPROV mês de setembro ou outubro? Setembro, eu acho. Setembro? Isso. Lá em Belo Horizonte. Tenho percebido que o Dr. Lucas, né, além de ter o conhecimento muito acima da média, porque esse mercado demanda, tem percebido um interesse, cara, sobre a causa, uma atitude muito nobre na entrega, na qualificação das associações. E aproveitando, encontramos aqui no Rio de Janeiro, fiz questão, né, de tomar um amigo uns minutinhos aqui pra gente poder bater um papo, entender um pouquinho sobre a história dele, sobre o presente do que ele e o escritório dele fazem e também, né, do que tem pensado pro futuro desse segmento. Eu te perguntei um dia pelo Instagram que eu falei, doutor, a parte que eu mais tenho curiosidade, cara, sobre sua história. Como conheceu esse mercado? De que forma que isso se apresentou como interessante para valer o estudo, né? Porque na nossa área técnica, pessoal, muita gente não entende simples fato de não existir uma doutrina, não existir, né, um grande portfólio, um grande arsenal de conhecimento sobre, dificulta muito para que se torne interessante, né, atuar nesse segmento. E eu fiquei muito curioso. Me lembra? Você me contou por alto, mas me lembra sobre sua história. Como que acessou esse segmento? Maravilha. Primeiro, doutor Gabriel, vai ser uma satisfação conversar com você aqui. Você sabe o respeito e a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. E esse não é um vídeo, um material qualquer. Um advogado vindo de Pernambuco, outro de Minas Gerais, dois dos maiores players do mercado de proteção veicular, na Barra da Tijuca, gravando um vídeo no sábado de manhã. Falando de quê? De proteção veicular. É sempre um prazer a gente estar com pessoas como você que lutam pelo segmento e tem a mesma sinergia que a gente tem. Eu atuo na proteção veicular e eu acredito que minha história é bem engraçada porque a proteção veicular caiu no meu colo, de fato, de forma muito inesperada. Eu não sabia o que era proteção veicular, não conhecia nada do segmento, em que pese Pernambuco, que é meu estado de origem, ser um estado que tem muita proteção veicular. E eu tinha 6 meses de formado, a gente atuava em direito do trabalho para empresas, e aí uma grande associação da região, teve um grande problema trabalhista com os consultores e nos procurou na condição de especialista de direito do trabalho para resolver essa situação. Quando eu estudei o negócio, eu lembro, até hoje eu tenho a proposta que eu enviei para o cliente, tratando como empresa, tratando como dono, grupo econômico, tudo de errado que poderia fazer. Eu guardo com carinho essa proposta, ele nos contratou, confiou no nosso serviço e depois disso a gente não advogou mais para outro tipo de empresa, de associação, de CNPJ que não fosse mútuas de proteção veicular. Eu costumo dizer para os amigos, para os clientes, que o que me faz ter o resultado que a gente tem na proteção veicular é porque de fato a gente se apaixonou pelo negócio, a gente ama o negócio por alguns motivos. Primeiro, porque é uma ferramenta para dar acessibilidade à população de uma ferramenta que eles não possuíam se não fosse a proteção veicular. E segundo, porque é um grande instrumento de mudança de vida, tanto para quem é usuário do serviço, como para os prestadores de serviço também. Então eu sou apaixonado pela proteção veicular em razão desses motivos. Quero finalizar minha vida trabalhando com proteção veicular. Nossa, que bom ouvir isso, cara, que bom ouvir isso. Muita gente no mercado já sabe minha história, mas assim, né, ontem a gente estava brincando, eu com a minha equipe, a parte que tá aqui nessa viagem. A gente brincou, cara, que ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto, né? E normalmente, se você se restringir ao ponto que você enxerga, você está restrito e, infelizmente, para o cenário de hoje, que a gente precisa ser mais dinâmico, precisa ser, né, mais diversificado, até para ter felicidade, para ter uma boa entrega em qualquer coisa, a gente acabaria não conseguindo. A minha história, cara, eu comecei basicamente como porteiro, recepcionista de hospital, em Betim, na cidade de Betim, Minas Gerais, que é uma cidade relativamente grande, né? É tida como pequena, mas é uma cidade relativamente grande, onde fica a sede da Fiat e de outras multinacionais. E basicamente trabalhando na Unimed, tive a oportunidade de começar a trabalhar no setor de contas, comecei a estudar direito em Betim e por, assim, extrema felicidade, coincidência, ou sabe-se o que lá, né, que chamam isso, estudei com 2 das pessoas que foram fundadores das 3 primeiras associações de proteção veicular no Brasil. Que legal. Cara, surreal. Na época, é por isso que eu trato com muito respeito esse segmento e eu tento fazer como se diz, uma avaliação no tempo muito sutil para respeitar a condição daquele momento específico. Hoje a gente vê muita gente criticando, fez errado. Cara, qual que era a condição daquele momento? A gente está falando, Lucas, que pessoas que dirigiam ali caminhões na década de 80, 90, ou seja, saíram de extrema pobreza, periferia total, entraram como motorista dos outros, muitos até inabilitados na época que entraram nessa profissão. Se
qualificaram dentro da profissão, se qualificaram depois como autônomos, depois como empresários, chegaram ao ponto de eles obterem, né, os CNPJs de transportadoras, de contratar mão de obra, ou seja, encerrar esse ciclo. E como todo bom profissional, cara, quando você encerra o ciclo, não é o fim, é o início de um novo ciclo. Maravilha. Então os caras entenderam, cara, esse problema que era de transporte, geração de emprego pra galera que tava nessa camada, que gosta do caminhão, gosta do transporte, gosta de gerar essa solução, importantíssimo. Mas agora a gente tem outros problemas que acabam adjacendo desse problema principal, que era, por exemplo, a perda de carga, a perda do próprio patrimônio quando acontecia, a dificuldade financeira mesmo para conseguir um seguro tradicional naquela época. E eu ouvi os meninos comentarem muito sobre isso na época da faculdade. Entendia do ponto de vista jurídico muito pouco, porque não existia construção absolutamente nenhuma. Não me recordo sequer se naquela época, em 2008, já tinha algum processo sobre isso. Acredito sinceramente que não, porque o boom aconteceu em 2009, depois em 2012 até 2014, e agora no pré-pandemia aconteceu novamente. Tive a honra de trabalhar no escritório do Dr. Renato Assis, que eu sou, né, muito grato. Foi um escritório, cara, que mais do que o gosto por trabalhar, tomou em mim uma energia que é algo muito diferente, que eu carrego com muito orgulho e carinho. Eu saí, fiz entrevista em 10 lugares, passei em 8. O que eu mais gostei de trabalhar foi o que menos pagava e, coincidentemente, o que topou me esperar 60 dias depois da entrevista, porque eu sou muito chato com a minha responsabilidade, com os meus compromissos, e aí eu pedi conta lá na Unimed, não me aceitaram e tudo mais. Quando eu entrei e falaram, você vai analisar documento de carro batido e tudo mais, todo mundo achou um saco, parecendo serviço de banco e telefonia, que na época era meio massivo, meio cansativo. Eu falei, cara, eu amo carro é a história da minha vida, da minha família, todas as minhas conquistas resumem nisso, gostei muito. Quando eu consegui entender aquele ecossistema, eu falei, cara, isso é muito grande, isso é absurdo. E aí foi onde que a minha história começou formalmente, porque eu comecei a enxergar o mercado sob uma outra ótica. Na época, o estudo jurídico estava muito concentrado ainda na problemática SUSEP, Polícia Federal, Ministério Público e outros. Eu comecei a juntar dados, não sou muito analítico, confesso, não sou muito organizado, sou extremamente expansivo, sou muito mais comercial do que técnico operacional. Porém, naquele momento, eu percebendo a escassez que o mercado tinha de alguém que fosse analista, eu comecei, sempre me lidei muito bem com pessoas, então sempre fui muito bem quisto, tanto nas empresas de sistema, na Ciência 24 Horas, em todos os grandes fornecedores do mercado. Atraí esses caras e falei, cara, tô precisando de dado. Me dá a relação de associações que já existem, só para eu ter um número, não precisa me passar dado de ninguém, não quero acessar nada de nada. Comecei, doutor, naquele cenário, a identificar que a problemática toda que a gente concentrava a nossa energia, ela enfraquecia a associação sim, mas ela atingia apenas 1% ou menos que 1%. E eu comecei a pensar, sou jovem, tenho uma carreira inteira pela frente, eu vou focar numa estratégia que atende 1% da realidade do mercado? Eu acho que eu tenho que fazer o contrário. Eu vou tentar visualizar o que tem nesse 99% para que eles não entrem para essa estatística. Maravilha. E aí, cara, foi na época que o mercado começou a falar sobre consultoria, né? Porque até então a advocacia era sempre muito do contencioso ali, do processo, daquilo tudo. Comecei a ter essa visão, cara, consultoria real, na prática. Deixa eu pegar os insumos dos demais processos e passar isso de forma fracionada e inteligente para os meus clientes, para que, ó, você tem esse sinistro, tá com dificuldade de resolução, cara, resolveram do jeito X, Y e Z. Esse deu esse resultado, esse deu esse. Pelo seu modelo de gestão, o que você acha mais interessante? Você é um cara mais propenso ao risco, que você topa assumi-lo, né, de uma forma consciente, ou você é um cara que gosta de ser mais milimétrico com a gestão e tudo mais? E aí, cara, eu percebi que eu consegui evoluir muito como pessoa, muito como profissional, e mais do que isso, eu consegui devolver muita coisa nobre pro mercado. E agora, 2018, não sei se eu te contei, um dos próximos upgrades que eu dei, eu tive a oportunidade de viajar para fora, para Dubai, para os Estados Unidos, e eu comecei a perceber como que as grandes bancas, né, da advocacia funcionam no mundo afora. Eu percebi, cara, que vai muito de encontro com a minha natureza. Eu sou extremamente imperativo, então eu foco muito no futuro das coisas. Então, quando me falaram lá, cara, quem tá ganhando muito dinheiro aqui, quem tá gerando solução real, quem tá escrevendo a história, traçando o caminho no chão para que o mercado venha, é quem tá focando no futuro. Então, legal, você começar a buscar em outros segmentos o que pode resvalar aqui, que você já pode começar a adaptar. É na legislação, é na cultura, na economia, na taxa de juros, então tem que estudar tudo, investimento e isso. Eu falei, cara, isso faz sentido, eu sou inquieto, eu gosto de colocar um monte de coisa nisso. E aí eu percebi, cara, que uma das estratégias que eu bolei nesse meu novo modelo desenvolvido em 2018 é uma das estratégias que o doutor utiliza, que é uma coisa que me deu mais carinho e respeito ainda. Por quê? Transferência de conhecimento, cara, é algo muito complicado num país que o conhecimento definitivamente não tem valor.
E aí, todo santo dia eu sento com os meus clientes e falo, cara, a gente precisa fazer um treinamento. Ah, sobre o quê? Básico, análise de sinistro. A gente precisa fazer um treinamento básico sobre o quê? Rateio, sobre nomenclatura. Ah, cara, mas realmente, cara, junta o time todo, mas são 30 pessoas, tá em outro estado. Cara, é importante. Não teve uma vez que eu não saí de lá e vi todo mundo com um sorriso no olho e falar, cara, você me aproximou da realidade que eu sempre quis estar, que é gerar resultado, que é me sentir um profissional melhor. E eu tenho percebido o doutor focar muito nisso. Foi consciente essa questão dos treinamentos? Como que surgiu isso? Tá na estratégia também do escritório? Cara, que legal, que legal. Eu vislumbro num futuro muito próximo o mercado de proteção veicular ele exigir mais conhecimento de quem atua na proteção veicular. Sim. E eu vejo que essa régua necessariamente vai ter que subir. Quem não acompanhar essa evolução que o mercado vai exigir vai ficar fora do mercado. Isso, para mim, é um fato. E menos pessoas fora do mercado, a gente volta para o problema que a proteção veicular se propôs a resolver, que era acabar com o monopólio. Então, ou a gente oferece esse conhecimento, ou a gente vai voltar para o problema de antes. Falando especificamente do nosso contexto de advocacia, e longe de criticar qualquer colega advogado, eu vejo uma necessidade muito grande de uma retenção de conhecimento. Me parece que um receio, muitas vezes, de passar o que se sabe. E quando eu conecto com um advogado que não está nada preocupado com relação a isso, que se preocupa, pelo contrário, em difundir esse conhecimento, cara, o que faz sentido para mim. Vê só, a gente tem uma puta estrutura de escritório, a gente tem um negócio bem organizado, mas eu não consigo defender, atuar nem com 5% do mercado. Então eu quero que mais advogados, mais bons advogados, eles estejam no mercado para subir a régua, para manter esse mercado funcionando. Então, se não for dessa maneira, para mim não faz sentido. Daí surgiu a ideia de a gente começar a aparecer nas redes sociais. A gente senta com algumas pessoas que dizem, cara, você explodiu do nada, você surgiu do nada. Esse meu do nada durou 7 anos. Então a gente estruturou o escritório, estruturou o que precisava ser estruturado durante 6 anos, e depois que a gente tinha costa larga, casca grossa, eu disse, não, agora é hora de aparecer. Então, depois de ganhar processo contra a PF, contra a MPF, contra a SUSEP, eu disse, poxa, agora eu tenho estrutura, estou pronto para aparecer. E em março desse ano, a gente começou a desenvolver um trabalho nas redes sociais. Cara, eu não tinha a dimensão, você tem muito melhor do que eu, do poder que as redes sociais possuem. Então isso impactou muita gente. Ontem a gente fez um podcast aqui no Rio de Janeiro, eu até gravei um depoimento, eu vou postar. Uma das pessoas que participou do podcast disse, doutor Lucas, eu nunca te contei, mas vou te contar isso agora. Eu já fechei contrato por causa dos seus vídeos. O cara não confiava na proteção veicular. Espera, dá uma olhada nisso aqui. E o cara, putz, faz sentido. Eu vou dar um voto de confiança. Então o que você, Gabriel, faz no mercado, e eu acompanho isso com muito gosto. O que eu faço no mercado, modéstia muito à parte, traz resultado, muda vidas, ajuda a impactar. E a proteção veicular é muito virgem nisso. Tem poucos prestadores de serviço em todos os segmentos da proteção veicular. A gente precisa atrair mais advogados, atrair parceiros. Quantas mensagens eu não recebo de colegas advogados no direct? Me ajuda com isso, me tira uma dúvida, eu quero me formar na proteção veicular. E obviamente que dentro do que o nosso tempo nos possibilita, a gente ajuda. E eu tenho plena convicção que com você acontece da mesma maneira, cara. Cara, muito. E é engraçado porque eu sou de uma escola, né? Vou citar os nomes aqui, cara. Muita gente me critica, mas eu nem tomo isso, né, como algo desinteressante, porque eu faço questão de mencionar os meus concorrentes, porque, cara, eu sou um cara muito romântico pra vida, sou muito filosófico, minha relação com as pessoas é bem fluida, mas sinceramente, cara, eu cito, por exemplo, o Dr. Renato Assis, a doutora Cíntia, o Dr. Gabriel Martins. Martins Borges. Assim, cara, eu acho foda o trabalho de todo mundo, principalmente hoje, porque hoje eu sim sei respeitar que na esteira do tempo, né, com o conhecimento limitado da época e com o que o mercado já propunha de insumo para que eles pudessem estudar e gerar uma camada de conhecimento, todos para mim foram brilhantes. Só que eu não entendo por quê, na realidade nossa de hoje, porque a gente já chegou numa segunda etapa, talvez no meu caso, e numa terceira etapa no seu caso. O meu insumo para estudo já é muito maior. Para mim não faz sentido eu pegar isso e colocar no bolso. Então até hoje eu não entendo, sinceramente, se essa posição é mais uma posição atinente à época, que realmente antes era muito menos comum do que hoje transferir conhecimento em todas as áreas. Sem dúvida. Ou se tem a ver com as pessoas. Não sei se acontece com o doutor, mas comigo, em Belo Horizonte, São Paulo e Rio, e Curitiba também, acontece muito do pessoal falar, ih, precisei de advogado, tô lascado, advogado só vem pra tomar dinheiro da gente. Eu percebo, cara, que tem uma certa repulsa, um distanciamento entre o advogado e o mundo civil.
E eu discordo 100% disso, porque a minha política, cara, desde o início, eu acho que eu me profissionalizei, me qualifiquei muito rapidamente, porque eu tomei uma única decisão por conta da minha hiperatividade, zero consciência do tamanho que eu queria denotar no mercado e nada do tipo. Sou inquieto. Os clientes começavam a ter umas demandas que não tinham nada a ver com jurídico. Por exemplo, tô atrasando a oficina e tá rendendo esse tipo de processo aí porque eu não tô conseguindo ter braço suficiente para comprar esse monte de peça. Cresceu muito rápido, foquei nisso aqui na área de expansão, não tô conseguindo fazer o departamento de eventos romper da mesma maneira. Eu arrancava minha gravata, colocava junto com o meu terno lá, regaçava minhas mangas e falava, vamos lá para Pedro II, que é uma avenida bem conhecida lá em BH, que é onde que tem casa de desmanche, casa de peças, oficinas, etc. Cara, eu ia e passava o dia inteiro tudo ali. Com nota, né, doutor? Espero que sim, é a orientação que a gente dá, né? Aliás, já passei por uma temporada, uma das minhas estratégias foi pedir o pessoal para sumir da Pedro II, porque eu fiz um estudo lá em BH e eu vi que a questão do furto e roubo ela era potencializada em muito pela questão da compra de peças sem nota lá nessa região. E eu falei, galera, nós aqui temos um poder, cara, de influenciar a história. Então para de pensar no seu umbigo, pensa no todo. Se você para de alimentar esse mercado, rouba-se menos. Você não vai estar preocupando com isso da indenização na outra ponta. Então antecipa, porque esse problema é seu também. Sem dúvida. E pouco a pouco o pessoal tem entendido isso. Então, doutor, eu tenho visualizado, cara, que na nossa geração, essa questão de romper esse lacre, esse preciosismo, esse vidro que fica ao entorno do advogado, cara, passa a ser nossa obrigação vital, sinceramente. Se o cliente não confiar mais em mim, não me colocar na condição de interagir milimetricamente, sentir a dor dele na ponta, para que aí sim eu possa voltar pro meu escritório, colocar minha gravata no meu ar-condicionado e aferir, dentro de um ambiente jurídico, como que isso aqui se instauraria melhor, diminuiria o impacto de risco, promoveria um futuro um pouco mais sensato, né, de equilíbrio para ambas as partes. Então, assim, cara, eu fico muito feliz com esse mercado. O pessoal não costuma ter muita noção, mas a gente percebe, cara, que 3.500 a 3.800 associações pelo último levantamento, acho que, se não me engano, foi a Enova que falou sobre. A gente teve falando sobre 100 mil empregos diretos gerados, fora os indiretos, que é o reboquista, que é a casa de peça, que é a oficina, que são os nossos terceirizados, porque eu acabo subcontratando advogado no Brasil inteiro para atender a gente em demanda. Hoje a gente atende em 19 estados, a gente sabe que fisicamente a gente não consegue estar igual hoje a gente teve aqui no Rio, o doutor, né, gira muito também, mas a gente não consegue estar em tudo quanto é lugar. Mas eu tô muito confortável com isso, cara, porque quando eu olho pro passado de forma muito respeitosa, eu percebo que o que a gente construiu é foda. Eu tenho impressão, doutor, que daqui a 10, 20 anos o pessoal vai, né, eu ia falar biblioteca, mas isso não vai existir daqui a 10 anos, mas quando o pessoal for debruçar sobre qualquer coisa, vai estar lá, não digo nem nosso nome, porque talvez a gente nem tenha esse ego, mas, cara, isso não existia e 90% do mercado não protegeu o seu patrimônio. Quando eles começaram, era 30% só que era protegido. Depois que eles solidificaram, 80% do mercado tinha algum tipo de proteção de patrimônio. Antes eles eram criminalizados. Agora está todo mundo influenciando e ensinando eles a fazer o certo, para aumentar essa camada de proteção, diminuir mais ainda o custo. O doutor enxerga basicamente dessa mesma maneira, né? O sentido e o motivo do desafio que a gente tem todos os dias é para alcançar isso. Quando a gente estuda mercados paralelos do que o Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, mais de 50% da frota está protegido. Os números do Brasil são muito aquém, é metade desse número. Então a gente tem um campo gigante para expandir ainda, motivo pelo qual a gente tem tantos entrantes ainda no mercado. Sim. O mercado não está saturado, cabe espaço para muita gente ainda, mas para gente que quer vir fazer um bom serviço, né? Fazer diferente, evidentemente. Então a gente acompanha o mercado, cara, eu lembro perfeitamente quando eu comecei, e sobretudo no Nordeste, isso, tá? A gente tinha muita resistência até para adequar o mínimo. A gente chegava, cara, tá trabalhando com a Eireli, com CNPJ de empresa, não faz assim. A gente tem um entendimento consolidado hoje de que a gente precisa trabalhar com associação. Ah, mas isso não vai dar problema. É só burocracia, só burocracia. A duras penas, a gente foi evoluindo. Por que eu digo a duras penas? A exemplo de Pernambuco, por exemplo, a gente teve duas grandes operações, uma em 2011 e outra em 2016, que dezenas de entidades, o presidente da associação, pai de família, gerador de emprego, de renda, foi dentro de um camburão da Polícia Federal para a delegacia para responder. Muitos ficaram presos. Isso muitas vezes pela dificuldade em se adequar, em especializar. Falta de conhecimento mesmo, falta de conhecimento. Então, o nosso papel na associação, ele não é só jurídico, inclusive. Isso que você falou chega a arrepiar. De fato, sentir a dor do cliente, ir para o campo de batalha e ajudar em situações que fogem da nossa alçada muitas vezes. Eu vejo uma certa dificuldade, isso em todos os estados da federação, não sei se você compartilha desse sentimento também, de muitas vezes uma dificuldade de gestão de alguns presidentes de associação. Muitos deles foram consultor em outras mútuas e aí decidiram montar a própria associação.
e passaram a fazer tudo, menos vender, que é o que eles eram bons. Então, com essa dificuldade... Sensação de potência da pessoa, tudo aquilo... Isso. Com essa dificuldade de gestão, muitas vezes alguém que tem uma expertise maior como a nossa, com um pequeno ajuste, com um dia dentro da associação, a gente muda a realidade da associação. É só criar o elo, né, entre as características, as pessoas, o caminho a ser seguido, e o cara encaixa e muitas vezes mudar um funcionário de um setor para outro, totalmente. A gente diminui a inadimplência de 10% para 3%, significa um aumento de faturamento de 100 mil, é o que ele precisava para fechar a conta. E a sinistralidade está em 45%, porque os processos internos estão inadequados, a gente cria um processo interno adequado, reduz isso para 25%, para 30%. Então, o nosso papel é vital para as associações. E qual é o resultado disso? A gente se encontrou na Finaprov, se conheceu pessoalmente na Finaprov. Pós-feira, a gente fez um evento para os nossos clientes de todo o Brasil que estavam lá. E pela primeira vez, às vezes a gente trabalha no automático, a gente não se dá conta disso. A gente fez esse evento. Quando eu cheguei no evento, eu cheguei um pouco mais tarde, porque a minha palestra foi mais tarde na Finaprov. Tinha muitos clientes lá já. Com 1 hora de evento, eu parei, cara. Olhei para um lado, olhei para o outro, assim. Só existiam ali amigos meus, não eram clientes. Todos eles se tornaram amigos. Nosso cumprimento não é, opa, amigo, tudo bom? Qual é o trabalho que você precisa? É parceria. Que prazer revê-lo. Abraço, porra, e tudo mais. Cara, eu parei e disse, poxa, o que a gente está construindo para a proteção veicular? Somando aquelas pessoas ali, eles estavam protegendo o patrimônio de mais de 200 mil pessoas, cara. Então isso é incrível. A gente faz diferença no mercado e, de fato, não é por ego. Mas lá na frente a gente vai poder dizer, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Era tudo mato, era assim mesmo. Doutor, a gente entrando no nosso último bloco aqui, quando você cita, né, que lá na frente nós olharemos para trás, uma coisa que sempre me causou um tesão, um desejo ardente mesmo de estudar e de promover resultado, é o futuro. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi desde novo é porque a natureza anda pra frente. Então pode tudo acontecer, mas vai acontecer pra frente, não vai voltar a ser o que era. O que o doutor enxerga sobre o futuro do mercado, sobre o seu futuro? Otimismo, pessimismo, realismo? Como que o doutor tem se projetado para o futuro? O que né, olhando ao futuro, o que se torna mais latente para o doutor hoje, para a gente deixar de insumo para a galera? Bacana. Eu me preocupo muito em reservar uma parte do meu tempo, por mais corrido que ele seja, para parar e pensar, tentando olhar de fora, sabe? É justamente para projetar esse cenário do que tem a vir. Quais são os desafios que vão vir para a proteção veicular e para o mercado como um todo. Então me preocupo muito em fazer isso no meu dia a dia. Primeiro que o meu diagnóstico, e com muita convicção, é que esse mercado vai crescer muito ainda. Virá uma regulamentação em que pese algumas pessoas defenderem que talvez não venha, mas eu acredito muito que virá uma regulamentação, porque a decisão judicial por si só, ela traz uma insegurança jurídica. A gente está vendo isso em pleno período eleitoral, a insegurança jurídica que a gente tem, dependendo só de uma decisão judicial, muitas vezes de uma Suprema Corte, sim, de um ministro, de uma pessoa só. Então é preciso que a gente crie um parâmetro. Óbvio que na legislação brasileira já existem parâmetros que tratam de associação, mas qual é a associação que opera rateio? O que é rateio? Como deve ser operado o rateio? Isso é uma única fórmula possível de ser estabelecida? Existe alguma variável, dependendo da sua região, do seu modelo, que conote algo diferente? E isso precisa estar estabelecido de forma clara e objetiva. Então acredito que vai vir a regulamentação, e eu sempre faço esse paralelo, quando a gente pega outras entidades que surgiram no Brasil sem regulamentação, e a gente vê o que aconteceu com elas pós-regulamentação, a gente viu que triplicou, quadruplicou o número de usuários, dada a confiança maior que existe após uma regulamentação. Eu fiz essa mesma avaliação, foi a primeira vez que eu caminhei tão longe na história para avaliar e ter exatamente essa conclusão. Cara, seguro veio para o Brasil em 1808, vindo da Europa. Eu sempre confundo se Suíça ou Suécia é o primeiro polo de seguros. Nós estamos falando que a legislação foi quase 100 anos depois, a SUSEP mais 70 anos depois, apenas em 1976, quase 200 anos depois que já vendia esse seguro no Brasil, que ele começou a ter, né, uma, como se diz, enfática legislação, controle e orientação. Cara, nós estamos falando de quase 200 anos no Brasil. 200 anos, doutor, se a gente for falar de 200 anos, nós estamos falando de escravidão, de outras coisas surreal. Maravilha, maravilha. Que assim, nós estamos falando de 6 gerações para trás. Cara, o nosso mercado não tem 20. Maravilha. Então entende o que está sendo construído? Então eu concordo milimetricamente, cara. Tudo que a gente está compondo aqui ainda é base. Maravilha. Sabe? Ainda é base. Maravilha. E base para um mercado que vai ser como é lá fora já, muito mais maduro. Cara, falava-se em regulamentação há 6, 7 anos, a gente não tinha maturidade para isso. O sinceramente, mercado não tinha. Se sentássemos, hoje eu tive a oportunidade de ir para Brasília 4 vezes participar desses debates.
quando a gente sentava, os dados básicos que os deputados nos solicitavam, eles não eram sólidos, e quando um ou outro era sólido, a gente viu os fornecedores de sistema brigando, os de assistência brigando, os advogados brigando. Não são 2.000 não, são 1.200 e tantas estão comigo. Falo, não galera, pera, aqui é debate coletivo, aqui nós não estamos discutindo quem tem o maior ticket, a melhor carteira, nada do tipo. Então assim, sinceramente, falar em regulamentar naquela época era burrice. Se regulamentasse, a régua ia subir tanto e a gente não ia ter esse prazo de desenvolvimento a cada, como se diz, degrau dessa régua subindo, que a tendência é do mercado deixar de existir. Maravilha, isso. Hoje, com a construção que a gente está fazendo, de ajudando várias pessoas a passarem milimetricamente de cada passo, o que chega pra gente no 1, a gente leva até no 4, 5, o que chega no 8, a gente leva no 10. Aí sim, daqui a pouco, quando a subida da régua acontecer, muita gente está melhor posicionado para, opa, agora se a média está aqui, eu tô acima da média. Né? Maravilha. Tá excelente. Eu queria, nesse momento de falar de futuro, abrir um parênteses bem importante, para falar o seguinte: vão existir muitos novos entrantes ainda nesse mercado e pessoas que não acompanharam muitas vezes essa evolução de 20 anos até hoje, tudo que aconteceu. E para essas pessoas eu digo, estudem o mercado, olhem o que já aconteceu, estudem os riscos do que significa você fazer errado, as consequências disso. E quando for iniciar um empreitado na proteção veicular, que é muito válido, que vale muito a pena, cerque-se de profissional. Então, do contador especialista, do advogado especialista, do cara que vai tratar da tua gestão, do fiscal, da assistência 24 horas, dos eventos, trate com especialistas de fato, sob pena de quebrar o mercado, de prejudicar o mercado. Então esses novos entrantes que não têm essa consciência muito aflorada ainda, é importante que a gente não canse de falar isso todos os dias. Às vezes a gente trata com clientes mais antigos e às vezes a gente esquece que muita gente não sabe o básico ainda, não sabe o mínimo ainda. Consumam conteúdo do Dr. Gabriel, o meu conteúdo de tanta gente que tem no mercado, e se especializem. Essa não é uma empresa como qualquer outra. É uma associação de proteção veicular que os riscos envolvidos na operação são muito maiores do que os riscos de qualquer outro negócio. Exatamente. Então o cuidado tem que ser também maior. Sem sombra de dúvidas. Pessoal, isso que o Dr. Lucas está falando é mais do que útil. Isso é importante e necessário. A gente sempre cita quando alguém pergunta, em média, quanto que a gente precisa para abrir uma associação, umas coisas assim, e eu sempre mudo a ótica dessa pergunta para dinheiro serve para algumas coisas, que é basicamente para suprir sua falta de tempo, sua falta de conhecimento e outros. Porque se você tiver tempo, você vai comprar conhecimento. Se você não tiver, né, nenhum dos dois, você vai comprar a mão de obra qualificada para fazer isso acontecer. E se eu posso deixar aqui uma única crítica, que ela serve até pra gente mesmo, o ser humano, no seu processo de evolução, tem uma etapa ali, né? Eu lembro sempre da pirâmide de Maslow, quando eu tô falando de processo de evolução. Quando tem uma etapa, o ego e a arrogância da gente coloca a gente numa posição de difícil olhar para trás e entender que, porra, se você tá no nível 8 dessa escala de 10, tem gente que tá no 1. E, sinceramente, ela é importantíssimo para sua sustentação no nível 8. Então não olha para trás, advogados, parceiros, pessoal da assistência 24 horas, tentei fazer um movimento recente, fiquei extremamente satisfeito com uns, pelo quanto que já entendem coletivamente a necessidade de se integrar e de comportar de modo a sustentar essa pirâmide, e extremamente decepcionado com outros. Você quer me colocar de frente a frente com as 10 maiores assistências? Os caras vão roubar minha ideia. Cara, sinceramente, eu que conheço essas pessoas, os números delas, a visão das associações sobre elas, deu vontade de ser bem escroto e falar, amigo, deixa eu te falar, de todos que a gente escuta falar, você é o pior. Os caras que são bons, sabe qual que é a diferença? Sabe por que eles são bons? Porque eles têm tanta humildade para entender a parte que ele é bom e a parte que ele não é, que ele tá topando sentar com o outro para ajudar você no que você não é bom e para também aprender contigo a parte que você é e ele não é. E pra gente isso já veio em default, né? É nativo nosso. Que legal, Gabriel, esse processo. E a gente percebe, cara, que nesse mercado quem é muito pro player não tem. Eu ainda escuto muito e vejo muito, o pessoal da associação tal, eles não participam de feira, os fornecedores tal não participam. Cara, o pessoal espanca quem é pequeno e fala com essas bobagens. A gente viu os caras das maiores associações do Brasil participando de todas essas feiras, sentado no mesmo banquinho que todo mundo, um cara que sinceramente não precisava. O cara já deixou de viver a associação tem 10 anos, hoje ele é mega empresário de outras 10 áreas, mas o nível de respeito, carinho, porque aquilo ali qualificou e fez com que ele chegasse no nível 8, para aí sim ele sair, alçar voos maiores, que fossem mais condizentes com o plano de futuro que ele tivesse. Então assim, se eu posso deixar, cara, uma única crítica, um único alerta, galera, pelo amor de Jesus, independente de onde você se encontre na
sua esteira de evolução, lembre-se, sempre vai ter alguém maior do que você e sempre vai ter alguém menor. E olhar para um com inveja e desdém não resolve, olhar para outro que, é absurdo, ele não sabe fazer isso. Exatamente. Então a função é sua de pegar esse cara que tá no nível de baixo, colocá-lo no nível acima. Por quê? Se você chegar no nível 9 e todo mundo sair do nível 0, 1, essa pirâmide explode lá embaixo e cai todo mundo, ela não se sustenta. Então a gente precisa de vocês para isso. Cara, eu já tô finalizando por aqui, queria que você deixasse esse recado pro pessoal. Eu sei que o doutor tem que ir pro aeroporto agora, né, para subir pro nosso Nordeste maravilhoso. Deixa a última mensagem pro pessoal sobre sobre suas redes sociais, sobre seu planejamento futuro, como que o pessoal te procura nas redes, no que, né, que o mercado pode contar contigo aí nesses próximos anos. Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar contigo. De fato, repetindo aqui, eu admiro muito o seu trabalho, sua entrega. Acho que a gente se conecta muito nesse sentido e eu deixo aqui para o mercado o que eu venho fazendo ao longo dos últimos 7 anos, me dedicando de domingo a domingo em estudar, executar e resolver problema na proteção veicular. A gente passou há 1 ano, mais ou menos, a desenvolver esse trabalho nas redes sociais, porque é a maior rua do Brasil, né? A gente alcança mais pessoas muitas vezes que nem são nossos clientes, mas que utilizam, absorvem nossas dicas, nossos conteúdos. Ninguém sabe de tudo. Valeu, obrigado pela oportunidade, conta comigo, tá? Tamo junto, meu parceiro.